A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 32, vamos ler do versículo 32 em diante. Agora eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificar-vos e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O apóstolo Paulo passou a viver contente com aquilo que Deus dava para as suas necessidades. Certamente porque ele sabia para onde iria. Ele estava aguardando o momento em que Deus iria guardá-lo para si, para sempre. Ele sabia que aquilo que ele estava passando naquele momento era temporário. E nem mesmo, devido às suas necessidades, ele fraquejou, ele se intimidou, mas ele seguiu adiante. E nos dá o exemplo de nos alegrarmos a todo momento diante da presença de Deus. É claro que o sofrimento dele, em parte, era por conta da falta de compromisso da igreja em sustentar a obra missionária, porque muitos seguravam os recursos. Muitos que tinham condições seguravam o recurso. Os filipenses enviaram para ele, aí está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, os filipenses enviaram 2 vezes. Foi a única igreja da Ásia que assistiu ao apóstolo Paulo no que diz respeito a suprir as suas necessidades como homem. 2 vezes eles supriram a necessidade. Quando ele estava na Macedônia, os filipenses enviaram para ele por 2 vezes recursos para que ele pudesse se manter naquele lugar e fazer a obra com menos preocupações. É assim que nós devemos ser. Não devemos olhar as circunstâncias, devemos crer que nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nosso Deus sabe do que nós precisamos, Ele é capaz de nos ajudar. Ele é capaz de suprir, de nos alimentar, de nos vestir, de nos dar a bebida para saciar a nossa sede. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Que continuamente Tu estejas a nos guiar, nos orientar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Diz-nos aqui, nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, Pai. Faz aquilo que O apraz, Deus. Nos envolva com o Teu poder e com a Tua glória. Fala conosco, Pai Santo. Não que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir para sermos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que em tudo nós O agrademos, Deus, e nós sabemos que Tu és o Deus da nossa provisão, Tu és o Jeová Jireh. Tu és aquele que mantém-nos na face da terra e satisfaz as nossas necessidades em todos os sentidos, porque tudo de bom vem de Ti, do alto, do Pai das luzes, em que não aparece. Nós sabemos que Tu és fiel para cumprir com a Tua palavra, Deus. Mesmo que nós não estejamos vendo, apenas violência, apenas caos, mas nós sabemos que existe o Deus dos deuses, existe o verdadeiro Deus, a vida eterna, e que Tu estás nos altíssimos céus a zelar por nós, a olhar por nós, a intervir na história até para suprir as nossas necessidades, para nos dar paz, tranquilidade. Nós não vivemos neste mundo mais alheios às circunstâncias. Nós sabemos que tem um que vela por nós.
Nós sabemos que o Senhor, como Pai, zela por nós. Muito obrigado, Deus. Que nesta noite Tu faças aquilo que Eu apraz. Dirige-nos através do Teu Santo e do Nosso Espírito. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pois é, nosso Deus é o Deus da nossa provisão, é o Deus da providência. Nós vimos na semana passada que o ser humano ainda não se extinguiu da face da terra, porque as potentes mãos de Deus estão a zelar pela humanidade, por amor ao que é o clímax da sua criação, que é o homem, feito à sua imagem, distinto de todos os demais animais. Nós somos criados de forma distinta a de todos os outros elementos da criação de Deus. Nós, de fato, somos o elemento mais importante na criação de Deus. Para isso, Ele criou todas as coisas, para que suprissem as nossas necessidades. Como homem, nosso Deus é bom. Hoje vamos falar um pouco da angústia que viveu Abacuque naqueles dias em que ele sofria violência. O livro de Abacuque está entre Naum e Sofonias. Há uma questão quanto à etimologia do nome de Abacuque, mas nós cremos que tem raiz hebraica, e o nome Abacuque significa o que é abraçado, o que abraça também. O que abraça. Ou nós podemos simplesmente dizer abraço. E de fato foi o que Abacuque experimentou de Deus, um abraço na sua alma. O profeta, ele tem uma sensibilidade, Deus dá a ele uma sensibilidade, como se fosse o próprio Deus sentindo o que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar. Essa sensibilidade o profeta tem. O profeta experimenta aqui na terra, de uma certa forma, numa certa proporção, o que Deus está sentindo nos altos céus. Deus faz com que o profeta sinta. Por isso que o profeta sente tristeza, o profeta se escandaliza, e o profeta tem aquela ousadia, quando Deus coloca nos seus lábios a sua palavra, de proferi-la conforme o querer de Deus. E desde o capítulo 1 nós vemos Abacuque, de uma forma toda especial, O livro de Abacuque foi um livro escrito de forma toda especial, distinta dos demais livros. Ele dá um teor mais acalorado ao diálogo com Deus. Ele dá um tom de maior intimidade a ponto dele interrogar a Deus sobre o que estava acontecendo naqueles dias. Queira Deus que hoje nós possamos capturar um pouco da mente de Abacuque naqueles dias. Porque nós estamos vivendo período parecido na história da Igreja de Deus na Terra, da história do povo de Deus na Terra, hoje não mais mediante princípios raciais, mas mediante a fé. Desse livro que o apóstolo Paulo toma inspiração e nos mostra que a justificação, a nossa inocência é dada pela fé. Nós somos absolvidos da ira de Deus que virá, ela não tardará, ela virá no devido tempo. Nós fomos absolvidos desse momento terrível que a humanidade irá enfrentar, porque coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, como diz lá o escritor aos Hebreus. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus ele sabe a forma de julgar. E não adianta nós querermos entrar com recurso quanto ao veredito de Deus. Porque o julgamento de Deus ele é implacável e ele é perfeito. Nosso Deus é o único que julga com perfeição. Que julga de forma plenamente consciente e perfeita. Nosso Deus é assim.
E nós estamos enfrentando dias parecidos com o que Abacuque viveu, né? Nós devemos lembrar um fato histórico. Lembremos que quando Salomão morreu, Deus dividiu as tribos de Israel, né? E Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte, que naquela época de Roboão tinha como rei Jeroboão, né? E o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Então 10 tribos ficaram sob o reinado de Jeroboão e as 2 tribos do sul ficaram com Roboão. Isso confirmando a promessa que Deus havia feito a Davi, de que nunca Judá e Benjamim, nunca Israel deixaria de ter um descendente de Davi, e teria um descendente eterno, né, que se apossaria do reino de Davi de forma eterna, para sempre, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é um atributo. Este é um atributo do Messias, e nós sabemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé nós sabemos disso, é o Messias, aquele que Israel esperava para trazer redenção, para trazer remissão. Infelizmente, naquela época, Israel não entendeu. Glória a Deus por isso, porque a rejeição de Israel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe para nós a salvação, a vida eterna, né? Deus estendeu aos gentios o que Ele havia preparado desde lá do princípio de todas as coisas, o fundamento de tudo, da criação. Ele preparou para nós essa salvação, essa redenção. Ele nos escolheu. E logo aqui no capítulo 1, nós lemos, desde o versículo 1, a advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque, né? Abacuque estava se queixando, ele via a violência, né? Alguns historiadores afirmam que Abacuque viveu, foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo também de Sofonias, né? E que Abacuque profetizou ali quando houve a invasão babilônica, né? Quando o povo de Judá e Benjamim, né? a tribo de Judá, o povo ali de Israel, no que diz respeito à tribo do sul, foi levada a cativeiro lá para a Babilônia, né? E ele viveu nesse mesmo período, um período anterior, né? Os babilônios venceram a guerra contra o faraó Neco, né? Ali em Carquemis, por volta de 605 a.C. O faraó Neco perdeu. Um tempo depois, Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. Os babilônios tomaram Jerusalém, passaram a colocar aqueles que eles queriam no trono de Israel, né, no caso de Judá e Benjamim, até que houve a insurreição por parte de Joaquim, que fez com que todo o povo fosse levado ao cativeiro babilônico. E Abacuque viveu nesses dias, né? Dias que antecedem, depois da... Vamos situar nesse período, entre 605 até 597, por aí, nesse período, nessa faixa de tempo. Vamos situar o período em que Abacuque viveu. A primeira queixa de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Então Deus fez com que Abacuque sentisse de fato o que estava acontecendo naqueles dias. E ele se desesperou. Simples homem como era, ficou incapaz de solucionar aquele grave problema que se apresentava aos seus olhos. Meus irmãos, as circunstâncias, nós não podemos fazer muitas coisas quando os problemas surgem em nossas vidas. Porque o homem tem a sua limitação. O homem tem a sua limitação dada por Deus, né? E também
alimentada pelo homem depois da queda de Adão. Né? Alimentada pelo homem, essa limitação. Porque imaginemos como era Adão. Né? Nosso entendimento é uma tipologia, é um tipo de Cristo. É um homem perfeito. Um homem que tinha sua liberdade de escolher, e escolheu fazer o que é errado. Não é nossa vida a soma das escolhas que fazemos? Em especial das escolhas ruins? Então Israel estava experimentando aquele momento altamente corrupto. A corte, o seu rei e aqueles que faziam parte, a nobreza ali altamente corrupta. Os falsos profetas estavam disseminados em meio à cúpula, em meio àqueles que governavam Israel. Israel, digo, Judá e Benjamim. Jeremias, nós sabemos, Jeremias, ele já abria os seus lábios para denunciar o que estava acontecendo. Né? E aqui está outro, Abacuque. E ele via que ele não podia fazer muita coisa. E ele se perguntava, cadê aquele que pode fazer e não está fazendo? Ele pensava consigo, cadê o nosso Deus? Por que Deus não age em meio a tanta violência, em meio a tanta corrupção? Cada um fazia o que dava na telha. Passaram a adorar outros deuses, motivo pelo qual foram levados ao cativeiro babilônico. Porque passaram a adorar outros deuses, passaram a se interessar mais por questões que diz respeito aos pagãos, do que se voltar para o Deus que os escolheu, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Abacuque questionou a Deus, queria saber, Senhor, por que o Senhor não toma providência? E nós não vemos hoje a violência? Vamos trazer de forma mais extensa. Vamos olhar para o Brasil. Vamos olhar para o povo brasileiro. Vamos olhar o que está acontecendo hoje no nosso país. A violência que nós vemos, ouvimos e lemos através dos meios de comunicação. Nós estamos vendo que a vida é banalizada nos quatro cantos desse país. Nós vemos pessoas morrendo por banalidade. Nós vemos pessoas agredindo, abusando, em todos os sentidos, da outra. Nós vemos a corrupção no meio político. Aqueles que deveriam dar o exemplo, como acontecia lá em Israel, no tempo do profeta Abacuque, acontecia em Judá. O que acontece hoje? Aqueles que deveriam dar exemplo são os primeiros a agirem da forma errada. E Abacuque perguntava, cadê? Cadê o Senhor? Cadê o Santo de Israel, aquele que não tolera a presença do mal? Por que não age? Nos nossos dias, Deus já agiu. Deus já fez a sua justiça. Ele enviou o seu Filho, há mais ou menos 2000 anos atrás, para morrer em nosso lugar, para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna. Essa humanidade que está aí tem a nós, os profetas, e tem a lei de Deus, a Bíblia. Agora muitos não creem que aqui está a palavra de Deus, que aqui é a palavra de Deus, não creem. Na realidade é a palavra de Deus, divinamente inspirada. Homens sim escreveram, mas divinamente inspirados. Nenhuma profecia, como diz Pedro na sua primeira epístola, tem origem na vontade do homem. Mas homens inspirados por Deus escreveram essa palavra para que nós tivéssemos escrito o que Deus espera de nós, o que Deus quer para nós. O poder de Deus está nas palavras deste livro. Naquele tempo existia sim a lei mosaica, existia os escritos dos profetas. Abacuque é um dos 11 profetas menores.
Abacuque é um profeta. Ele também conhecia a lei de Moisés, conhecia aquilo que os seus contemporâneos escreveram, aquilo que os que vieram antes dele escreveram. E ele esperava que aquele Deus que fez as maravilhas que fez lá, tirando o povo de Israel do Egito, através das mãos de Moisés, o que aquele Deus dos seus antepassados, dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, fez nos 40 anos que aquele povo caminhou peregrinando pelo deserto. Ele lia, ele sabia como era a justiça de Deus. Era segundo nos moldes da lei mosaica. Aquele que vivia através da lei era julgado conforme a lei. Aí veio a resposta de Deus. Ele esperou e Deus mandou a resposta. E Deus disse, aqui a partir do versículo 5 do capítulo 1. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Aí Deus menciona algo surpreendente a Abacuque. Deus levanta uma nação, um império, né, a maior nação daqueles dias, o Império Babilônico, levanta Nabucodonosor, não é? Foi ele que venceu ao faraó Neco. Está lá em Jeremias 46, a vitória de Nabucodonosor frente ao rei Neco. Então ele levantou uma nação ímpia, coisa que Abacuque nunca pensaria, tanto que mais daqui a pouco a gente vai ver que Abacuque se surpreende por demais de como Deus usou essa nação para castigar ao seu povo. Castigar o seu povo. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Antigamente, uma nação prevalecia sobre a outra através da força. Através da força. Hoje em dia não é dado tanto nesses termos, existem casos isolados de nações que entram em conflito uma com a outra. Hoje nós temos um conflito ali no leste europeu, ali entre a Rússia, né? A antiga União Soviética, uma das suas repúblicas, que agora ficou independente. Né? Nós tivemos ali conflitos hoje. Nós vemos também em alguns lugares ali do Oriente Médio, mas não é tão comum quanto naqueles dias. De fato, naqueles dias, uma nação dominava a outra através da força. Força. E os babilônios eram exímios nisso. Antes foram os egípcios, mas os babilônios, em termos de estratégias de guerra e da força que eles empenhavam para conseguir dominar outra nação, como eles não existiam. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, palavras do nosso Deus, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Assim é o homem natural. Assim acontece hoje. Nós temos uma Constituição que é muito pouco levada a sério, infelizmente. Infelizmente. Nós sabemos que existe o legislativo, o poder legislativo, que elabora as leis. Foi aquela casa ali, o Congresso Nacional, que elaborou a Constituição, logo após o período da ditadura militar, que é a que nós temos hoje, exceto por emendas e demais adendos. Não é? Nós temos o Poder Judiciário, que pune aqueles que infringem as leis. Aí nós temos os vários códigos, o Código Civil. Né? O Código Civil
Tem também um código militar, existe também um tribunal específico para questões militares. Existem leis trabalhistas, onde os empregadores têm que obedecer, para que ambos os lados não sejam prejudicados, nem o lado patronal, nem o dos trabalhadores, né? Nós temos leis que regulamentam todas as instâncias. Mas nós vemos como a justiça é frágil. Como há, de fato, esse sentimento de impunidade que faz com que a violência aumente, que faz com que os mais poderosos, aqueles que detêm o poder econômico, subjuguem os menores, os pequenos, os menos favorecidos. Exploração de todos, em todos os sentidos nós vemos exploração. Daqueles que não querem pagar o que é justo. Nós temos também um governo que cobra tantos impostos e nós não vemos esses impostos, de fato, de forma representativa, se voltando, melhorando a qualidade de vida da população como todo. Exemplo, a saúde pública, segurança pública, habitação. Nós não vemos o retorno adequado. Naqueles dias, Abacuque estava reclamando da impunidade mesmo. Agora, isso, nesse sentido, nós sabemos que Israel tinha um rei, mas esse rei, ele era dirigido por Deus, em certo sentido. O governo de Israel naqueles dias de Davi e depois dos demais reis, Saul até o último rei, que foi Joaquim, era um governo também teocrático. Mas eles levavam em consideração. Chega um momento que eles foram encegueirados pela ambição, pelo egoísmo. Não se olhava mais para aqueles que dependiam deles, do governo deles, daqueles que governavam. Porque eles não tinham mais o temor a Deus. Não temiam mais ao Senhor. E Abacuque estava perplexo porque Deus ainda não havia tomado a dianteira e trazido a justiça. E Deus está dizendo: olha, Abacuque, eu estou trazendo a justiça. Eu vou trazer uma nação ímpia para castigar o meu povo. Não porque Deus queria, mas naqueles dias Israel, Judá nesse caso, abriu um precedente legal que fez com que eles passassem a sofrer as consequências dos seus erros. E os babilônios vieram e dominaram Judá. Fizeram o que quiseram. Queriam fazer, eles fizeram. E Deus descreve, né? E Deus descreve o ímpeto com que dominava as outras nações, a nação babilônica. Ele diz aqui, né, no versículo 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como aves de rapina que mergulha para devorar. Como a areia da praia, menosprezam os reis, os governantes, riem de todas as cidades fortificadas, depois constroem rampas de terra e por elas as conquistam, depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Homens que confiavam no poder dos seus braços, na sua capacidade bélica. Era uma nação pagã? Era uma nação idólatra? E era uma nação que confiava em si mesma
e não temia. Não temia os seus adversários. E hoje acontece a mesma coisa. Tem nações que ganham de fato o controle de outras nações através do tapete, através da diplomacia, através do seu poder econômico, subjugam mesmo os menores. Apesar de hoje nós termos nações emergentes, começaram a perceber essa exploração e começaram a reagir. Mas mesmo assim, elas não podem fazer muita coisa. Nós temos hoje, nos nossos dias, os Estados Unidos, que se intrometem em muitas questões que não dizem respeito a eles, diretamente, mas por questões econômicas. Eles levantam a bandeira libertador, mas ali por detrás eles estão financiando para manterem regalias. Para manterem regalias. As maiores ditaduras do século XX foram financiadas pelos Estados Unidos da América. Hoje, a conquista se dá nesse terreno, no terreno da diplomacia e da força econômica. Mas nós vemos Deus mudando isso até hoje, porque nosso Deus é o Senhor da história. Ele não levou os babilônios contra o seu povo, simplesmente deixando os babilônios agirem sem controlar, não, ele controlava sim. Nosso Deus controla todas as coisas, ele é o Senhor da história, ele muda as circunstâncias, mas ele muda as circunstâncias conforme o seu propósito. Mas ele não nos isenta das consequências do nosso pecado, nossos pecados, como não isentou Judá nesses dias de Abacuque. Aí Abacuque faz uma segunda queixa. Então Deus havia respondido a Abacuque que devido ao pecado de Judá, ele havia levantado uma nação impetuosa, violenta, para ir contra Judá, para dominá-la, para escravizá-la, para explorá-la. Não é? Judá passou a pagar impostos, dividendos, pegando parte dos seus dividendos e dando ao rei da Babilônia. Aí Abacuque não entendeu. Ele fez uma segunda queixa a Deus, dizendo: Senhor, tu não és desde a eternidade? Observe, Abacuque está questionando a Deus. Deus não nos proíbe de questioná-lo. Agora nós temos que entender a forma correta de levar a Deus essas questões, com toda reverência, com todo cuidado, porque nosso Deus requer de nós todo respeito, porque Ele tem toda a autoridade. Aquilo que você está passando, não está entendendo, você pode levar a sua queixa a Deus. E se for da vontade dele, Ele vai responder. Muitas vezes Ele responde não conforme o nosso querer, não conforme aquilo que nós estamos esperando, mas de uma forma inusitada, de uma forma surpreendente, porque Ele é o soberano. E Ele responde da melhor forma, e Ele responde da forma que nós devemos levar em consideração. Então não é pecado você levar a sua queixa a Deus. Agora você tem que saber como você leva essa queixa. Com toda reverência, com todo cuidado, com todo respeito. Com todo respeito. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Ele cria no Deus vivo. Ele cria no verdadeiro Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, eterno, sem princípio de dias, sem fim de dias, um Deus indestrutível, não era como os deuses das demais nações, que eram deuses mudos, surdos, cegos, que não se moviam, que não se movimentavam, não tinham vida, eram mortos. As outras nações faziam imagens para adorar como deuses. Mas Abacuque, ele tinha consciência do verdadeiro Deus, que era o Deus ao qual ele servia. E ele disse: tu não morrerás, ou seja, o Senhor
vai tomar providência. O Senhor toma providência. O Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o soberano das nações. Tu, de fato, tu ages e tu agirás. Nesses dias, Deus já havia dito a Abacuque, nos versículos anteriores, como ele iria agir. Aí Abacuque questionou a Deus da seguinte maneira: Senhor, tu designaste essa nação, os babilônios, para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo no seu povo. Uma nação ímpia, uma nação perversa. Porque para dar o exemplo, quando aqueles que uma nação que os babilônios, por exemplo, dominavam, qualquer outra nação seria dessa maneira. Em especial os babilônios, os caldeus também, os assírios, desculpe, os caldeus não, os caldeus são os próprios babilônios. Os assírios agem com muita crueldade, mantendo o controle, o domínio sobre aquela nação que eles conquistaram. Então eles davam um exemplo, um código de honra, que era muito cruel, como aconteceu lembra como aconteceu com Joaquim? Teve os olhos furados, seus filhos mortos, tentou fugir do rei da Babilônia, o rei da Babilônia pegou, cegou os seus olhos, matou os seus filhos, matou a sua guarda pessoal, para dar um exemplo. Olha, não se insujam, o recado era este: não se insuja contra mim. Hoje os traficantes, o crime organizado não tem o seu código de honra? Matam com requintes de crueldade, só para dar o exemplo: olha, não se insujam contra nós. Isso aqueles que não têm quem velem por eles. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, versículo 13 do capítulo 1. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Porque tu usas uma nação perversa como essa para castigar o teu povo, mesmo no estágio de devassidão, de corrupção em que estava, mesmo nesse momento, são mais justos do que estes que vêm dominar-nos. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Deus é o Senhor da história. Quando Deus quer agir na história, não tem quem impeça. Mas isso requer um tempo. Então Abacuque estava diante dessa situação, diante dessa configuração social, político, econômico, social, diante desse quadro terrível. Se angustiou com a primeira resposta de Deus. Fez a sua segunda queixa. Questionou a Deus, dizendo: Senhor, por que tu trazes essa nação ímpia para nos corrigir, para corrigir o seu povo? Deus agindo na história. Deus permitiu que os babilônios escravizassem, dominassem o seu povo, o povo de Judá. Assim como os assírios dominaram as 10 tribos do norte, que formavam o reino de Israel, que foram levados para o cativeiro assírio. E o sentimento de Jonas, por isso o sentimento de Jonas, enfurecido porque Deus havia perdoado a nação, o povo assírio ali, a grande cidade de Nínive não foi destruída porque eles se arrependeram, E Jonas ficou enfurecido com isso, ficou irado, porque Deus havia permitido isso, porque Deus havia desviado a sua ira daquele povo. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele não se apega a sentimentos de vingança. Ele é misericordioso. Se a pessoa se voltar para Ele arrependida, Ele perdoa. Quantas vezes for necessário, Ele perdoa. Se a tribo de Judá, por isso nós vemos
Homens tão perversos, tão vis, que se renderam ao Senhor e se tornaram santos. Tornaram-se homens de Deus, que antes matavam, estupravam, traficavam, eram corruptos, vendiam a saúde, né? Vendiam o povo. E nós vemos eles convertidos, santificados pela palavra de Deus. Essa transformação só Deus é capaz de fazer. O Salomão, em Eclesiastes, diz: quem pode endireitar o que nasceu torto? Certamente o homem natural não pode. Por melhores que sejam os conselhos, por melhores que sejam as técnicas de convencimento, o homem natural não pode, só Deus. Só Deus pode endireitar o que nasceu torto. E Deus, utilizando-se da história da humanidade, levou a sua justiça ao seu povo, para que o seu povo aprendesse a obedecê-lo. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede, queima incenso em sua honra. Arrogantes, vaidosos, detentores de exércitos, né? Satanás incitou Davi a fazer o recenseamento. Você vê um homem natural como Joabe, questionou Davi, tentou alertar Davi para não fazer aquilo. Davi fez, pecou contra Deus. Deus mandou o profeta até Davi, e Davi devia escolher entre 3 coisas, né? Ser perseguido pela espada do homem, né? Passar dias difíceis. Não é? Está em livro de Crônicas, vamos ver aqui, para eu falar com exatidão a respeito disso. Primeiro livro de Crônicas, quando Davi faz o recenseamento e é punido por Deus. Aqui, capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. Joabe alerta Davi. Okay. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construiu. Antes disso, foi o mesmo Gade. Versículo 11. Gade foi a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Mas ele resolveu cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Se Israel, se Judá naqueles dias tivesse se arrependido, Deus não teria enviado os babilônios. Ou se enviasse, teria dado condições a Israel de sustentar, de suportar a investida dos babilônios. Porque Deus mesmo falou através de Moisés. Não é? Deus falando ao seu povo, disse: olha, vocês são pequenos. Vocês de fato vocês constituem um povo pequeno, um povo sem muita força, mas eu sou a força de vocês, eu que faço o milagre, eu que os protejo de toda a retaliação do inimigo. Não foi assim com Zedequias? Não foi naqueles dias em que o rei assírio resolveu afrontar e pagou o preço? Não foi assim com Josafá? Não precisou lutar, Deus lutou pelo seu povo. Está registrado no livro dos reis, está registrado também no livro das crônicas. Então nós vemos aqui uma nação vaidosa, intrépida, né?
que não respeitava ninguém. Não respeitava ninguém. E lembre-se, naqueles dias de Zedequias, o rei mandou uma carta desaforada, não é? Está aqui no livro dos Reis, não é? Deixa na predição e libertação de Jerusalém, no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, nós vemos essa história. Nós vemos essa história de como o rei Senaqueribe enviou a Ezequias, desculpe, não é Zedequias não, me perdoe, é Ezequias. Mandou a Ezequias uma carta desaforada, dizendo que os deuses das outras nações não me impediram de conquistá-la. Não caiam, dizendo mais amplamente ao povo, não caiam na conversa de Ezequias, dizendo que o seu Deus vai livrá-los da minha mão. Mas ele esqueceu-se, ou ele não tinha a verdadeira fé, de que o único Deus é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que nosso Deus é um Deus vivo, não é como os deuses mortos das outras nações. Ele vem em auxílio do seu povo de forma maravilhosa. Então, mesmo Judá sendo pequena, Senaqueribe, o grande general, não entrou pelas portas de Jerusalém. Mas aqui, Deus enviou os babilônios para castigar o seu povo, sim, porque o seu povo abriu brecha, abriu legalidade. Se interessavam mais por si mesmos, se interessavam pelos seus próprios quereres, não se interessavam mais em fazer a obra de Deus. A obra de Deus era apenas justificativa para eles acumularem riquezas para si mesmos, para eles dominarem o povo sofrendo e eles usufruindo de regalias. De regalias. Então veio a resposta do Senhor novamente a Abacuque. Escreva claramente, capítulo 2, a partir do versículo 2. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Deus estava dizendo que iria punir os babilônios por causa da sua perversidade, por causa da sua arrogância. Sim. Deus mandou os medos e os persas que dominaram os babilônios. Desses medos e persas, pertencia a Ciro, a quem Isaías, muitos séculos antes, havia dito que aquele rei iria assinar um decreto que faria com que o povo de Deus voltasse à sua terra, voltasse a habitar a terra antes desolada. Jeremias não entendeu quando Deus disse: olha, Jeremias, compre um campo, compre da mão, porque era obrigação dos parentes mais próximos ajudarem aqueles que estavam passando por dificuldades, e esse era o exemplo do primo de Jeremias. Jeremias comprou o campo dele, né? E Jeremias questionou a Deus porque Deus tinha permitido ele comprar um campo que ninguém morava, estava devastado, não tinha nada. Mas Deus havia dito a Jeremias: Jeremias, esse lugar voltará, Halamaná, Xilica Lamanai, este lugar voltará a ser habitado. E Deus cumpriu com a promessa. Não olhe para as circunstâncias da sua vida, meu irmão. Saiba que o Deus que você serve está agindo ao seu favor. Está agindo ao seu favor. Ele não se cansa. E ele sabe como agir. No tempo determinado chegará o livramento. Chegará a prosperidade. Chegará a saúde. Devemos esperar. E aqui no versículo 4, né,
Deus, respondendo à segunda queixa de Abacuque, diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aguarde, Abacuque, aguarde, porque eu trarei livramento a Israel, eu honrarei meu povo como ele está nos honrando hoje. Mas a honra que ele está nos dando hoje não é para nós gastarmos nesta terra, não. Não é para nós ficarmos escravizados à estrutura que nós vemos hoje. O povo de Deus está usando os mesmos padrões do homem natural para medir a honra que Deus está dando a eles. Sim, nosso Deus, Ele tem condições de nos dar, sim, porque todo ouro e toda prata pertence a Ele. Mas isso não deve ser motivo para nós servirmos a Ele. Sem consequências. Tem que ser consequências, mas muitos estão voltados só para isso. Muitos estão usando o Evangelho hoje como mercadoria para enriquecimento. E Deus não está contente com isso. Deus não está contente. Deus, sim, Ele nos dá condições de termos uma vida boa, uma vida regalada. Deus nos dá. Mas nós não devemos usar o nome dEle para agariar tais coisas. Simplesmente por interesses naquilo que Ele pode nos dar. Porque o que de mais valioso Ele nos deu, se nós tivermos cuidado, ninguém toma de nós, que é a salvação, que é a vida eterna, que é também o seu Espírito que hoje habita em nós e nos certifica de tudo isso que Deus tem feito por nós. Sirvamos a Deus porque nós o amamos, não confiantes no que Ele pode nos dar. Mas muitos querem ser crentes para serem ricos, estão errados, estão equivocados, não entendem a mensagem do Evangelho. Não entendem a mensagem do Evangelho? Sim, sim, Deus lhe dá condições de você ter uma vida conforme as necessidades que você tem. Abacuque entendeu isso. Abacuque entendeu isso aqui no capítulo 3, a partir do versículo 17, nós vemos uma afirmação belíssima do profeta Abacuque, que demonstra isso que eu acabei de mencionar. Não importam as circunstâncias que estejam ao nosso redor. Se você está sendo justo, essas circunstâncias não irá atingi-lo ao ponto de você mendigar o pão, ao ponto de você não pagar suas dívidas, não cumprir com seus compromissos, de você não ter saúde. Mas mesmo que você passe por essas situações, porque Deus quer lhe ensinar algo, Deus não permite nada em nossas vidas que não seja para nós aprendermos, para nós melhorarmos, para nós crescermos. E Abacuque fez uma oração que é um salmo belíssimo. Certamente, os historiadores dizem que Abacuque era um levita, era da tribo de Levi. Né? Somente os levitas conseguiam usar a música para adorar a Deus dentro do templo. Né? Ele diz aqui, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, né? E ele fazia os seus próprios instrumentos, né? Deus deu essa habilidade aos levitas. Por isso acredita-se que Abacuque era um levita, era um membro da tribo de Levi. Né? Alguns outros contestam isso, mas de fato Abacuque construía instrumentos e tocava instrumentos e fez esse salmo muito lindo, muito bonito. E a partir do versículo 17 ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, você está confiando em quem? Sua confiança está em quem? A circunstância se apresenta a você adversa. A circunstância se apresenta a você adversa.
Você usa a força dos seus braços, contrariando a orientação de Deus. Siga pela orientação de Deus que você vai ter vitória certa. Quando nós agimos conforme a inspiração da palavra de Deus, não tem como nós sairmos derrotados. A palavra de Deus é a garantia do nosso sucesso. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Obedeça a Deus. Mas tem pessoas que não creem em Deus, que são bem-sucedidas, mas até que ponto? Você vai fazer igual ao salmista do Salmo 73, da família de Asaf? Bem, se você chegar à conclusão do Salmo como ele chegou, glória a Deus. Mas se você está olhando a vida do ímpio, está desejando tê-la, às custas de perder a sua salvação, às custas de desagradar o seu Deus, Abacuque entendeu. E não havendo uvas nas videiras, mesmo se apresentando a mim a fome, a escassez, mesmo que eu não tenha todo domingo uma roupa nova, um sapato novo, para ir à igreja. Agora, se você é justo, Deus está lhe provando, essa prova vai acabar. E você vai se deleitar, se regozijar no Senhor. Não por causa daquilo que Ele vai lhe dar, mas porque você sabe que Deus cuida de você. Que Deus é aquele que lhe veste, é aquele que bota o alimento na sua mesa, é aquele que lhe dá de beber. Agora, muitas vezes, esses irmãos que passam necessidades, é porque, no momento adequado, não construíram a história de vida que deveriam ter para se sustentar. Foram negligentes, não aprenderam profissão, não foram obedientes aos seus pais, não adquiriram a profissão. Infelizmente, tem esse outro lado da moeda. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Nosso Deus, Ele nos coloca em lugares altos, não conforme o padrão do homem, mas conforme a excelência do seu padrão, a excelência dos valores espirituais. Ele chegou para o próprio Zacarias profetizando, o anjo, melhor dizendo, falou a Zacarias, dizendo que o seu filho, João Batista, seria um homem grande diante do seu povo. No entanto, João Batista não se vestia com roupas elegantes, não comia as iguarias que se comiam na mesa dos nobres, mas eu e você contestamos a grandeza daquele homem. O próprio Senhor Jesus disse: não existiu como João Batista nenhum nascido de mulher. Então, os padrões de Deus, Deus já me falou isso, que eu seria grande na terra, mas segundo os padrões dele. Mas a primeira coisa que o homem, quando Deus disse que vai ser grande na terra, pensa em ser rico, famoso. Se ele quiser que eu seja, eu vou ser, mas eu não. Mas minha vontade não está nisso. Minha vontade está em agradá-lo. Essa é a nossa vontade, tem que ser a nossa vontade. A nossa esperança está depositada nisso. Oh, Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos pela tua palavra. Oh, Deus, aplique em nossos corações e em nossas vidas a tua palavra, Pai. Nos dá um entendimento que nós precisamos para compreender o teu querer, a tua vontade a todo momento, Pai Santo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.
Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.